E é uma noite em que, olha só, hein, não precisamos falar de arbitragem. Bom, tudo bem, vai, eu não olhei, não vi na lupa Remo e Mirassol, mas assim, de todos os jogos que eu vi, a gente não precisa falar de arbitragem, isso é uma boa notícia. Uma vitória do Palmeiras sobre o Vitória, que faz com que os torcedores palmeirenses fiquem pensando, com certeza, naquele Palmeiras e Vitória da reta final do Brasileiro, que para mim é o jogo do título perdido para o Flamengo, né? Um jogo em casa contra um Vitória que acabou se salvando do rebaixamento. Acho que também foi o jogo para o Vitória, entre outras, né, partidas. E um empate do Flamengo, que lá na frente pode fazer falta. Um jogo, mais uma vez, ruim do Flamengo. E tem uma coisa que nessa rodada, ela é o padrão do futebol brasileiro. O torcedor do Flamengo vaiou o time no final do jogo. Como o torcedor do Grêmio vaiou no intervalo, como o torcedor do Remo deve ter vaiado pelos 2 gols sofridos nos últimos minutos, como o torcedor do Santos vaiou no empate num clássico. Desde quando o time empata um clássico regional, clássico, Santos e São Paulo, um clássico, e o time é vaiado por causa de um empate? O torcedor brasileiro, ele perdeu a noção. Ele realmente acha que o time dele tem que ganhar todas as partidas. É o do Flamengo, é o do Santos, ou hoje, né? O do Flamengo, do Santos, do Grêmio no intervalo. Amanhã é o do Fluminense, é o do Palmeiras, é o outro, do Corinthians, não sei o que lá. O torcedor brasileiro perdeu a noção. Todo jogo em que o time da casa não ganha, o time é vaiado. O time da casa não só ganhou, como arrebentou lá em Barueri. Palmeiras, hoje jogando na sua, entre aspas, segunda casa, atropelou o Vitória, foi muito bem, 5-1, melhores momentos da primeira vitória do Verdão no campeonato. Lembrando que na estreia o Palmeiras havia empatado com o Galo 1-1. Os zagueiros resolveram no primeiro tempo. 2-2. 2-2. Os zagueiros resolveram no primeiro tempo, esse vai ser o primeiro gol do Murilo. O Andrés, que dá assistência, o Andrés jogou muito bem, o Andrés Pereira fez um grande jogo. Foi um jogo em que as coisas foram dando certo. Quando o Palmeiras, no ano passado, Tomás, foram muitos jogos em que essa bolinha parada aí não salvou a atuação do Palmeiras, porque em anos anteriores isso aconteceu aos montes. Jogos que nem eram tão bons, e o Gustavo Gomes, ou o próprio Murilo, o Luan, lembra dele? Arrumavam gols ali de cabeça que faziam com que tudo ficasse mais fácil para o Palmeiras. E hoje isso aconteceu com o Murilo, depois com o Gustavo Gomes. Não é que o Palmeiras não estivesse jogando bem, já estava jogando bem, já estava merecendo ganhar. Mas, como é bom, né, que o gol saia. Porque se o gol sai, as coisas ficam muito mais fáceis para o resto da partida. A gente segue vendo os lances da vitória do Palmeiras e termina no Rio Grande do Sul, agora sim, de maneira oficial, Grêmio 5, Botafogo 3, um jogaço em Porto Alegre. Grande jogo, depois a gente vai falar mais dele. Né? O Grêmio chegou a estar perdendo 2 vezes, 1-0 ou 0-1 e 1-2. Olha o passe do Andrés pro Piquerez, de letra. E esse terceiro gol do Palmeiras, marcado pelo Maurício, é um lance em que o Sávio, o árbitro, já tinha levado o apito à boca, ele ia acabar o primeiro tempo. Só que aí o Piquerez e o Andrés começam a fazer a jogada e ele não acaba o primeiro tempo. Realmente o gol sai depois dos 4 minutos de acréscimos, mas assim, sai 4 minutos e pouquinho. Eu acho que, óbvio, o juiz não tem que acabar mesmo. Tá certo de deixar correr. E foi um golaço, pra mim foi o gol mais bonito do Palmeiras. Ah, sem dúvida. Começa o segundo tempo com o gol do Vitória, num chutão, né? Quer dizer, o gol vai, no chutão do goleiro, no lançamento do goleiro, o jogador do Vitória quase diminui. E no lance seguinte ele faz. É o gol do Rodrigues, né? Rodrigues. Exatamente, que tinha entrado, na verdade, né? Ele havia entrado no... Não, é o Dudu que faz o gol. É o Dudu Rodrigues, não? Não, é o Dudu. É o Dudu que faz o gol, né? Dudu Rodrigues, exatamente. Esse mas mesmo? Tá. Sim, ele tinha entrado, exatamente, no intervalo. Ele tinha entrado no lugar do Richelli. Tava só tentando lembrar do primeiro nome, ainda bem que você pegou aí, o Dudu, né? Perfeito. Ele tinha entrado, ele participa da primeira jogada, quase faz o gol, na segunda faz o gol. Mas o Palmeiras estava com o domínio total do jogo, né? Aí o Alan fazendo o quarto. E depois vai ter um do Sousa também num chute de longe. Só que aí com um pouquinho de sorte a bola desvia. Mas aí já também o time do Vitória, só olhando o Palmeiras tocar a bola de pé em pé, enfim. Olha o desvio, né? Pro lado do Vitória, Tomás, o Vitória perdeu de 8 do Flamengo no ano passado e mesmo assim não caiu. O Vitória e o Palmeiras jogam campeonatos diferentes. O Palmeiras joga o campeonato do título
em que a priori jogam só ele e Flamengo. Vamos ver se alguém pede licença para entrar nesse campeonato aí. E o Vitória joga o campeonato do rebaixamento, que eu acho que meio que todo mundo joga, tirando meia dúzia aí. Quase todo mundo joga esse campeonato do Vitória. O Vitória joga outro campeonato. Para mim, a chave do Vitória no campeonato é manter o Jair Ventura até o fim. Aconteça o que acontecer. O Vitória não vai fazer 55 pontos no campeonato e se salvar com 4 rodadas de antecipação. Se o Vitória se salvar de novo, vai se salvar ali com 44, 43, 45, com o Jair Ventura. Então, em algum momento vai tomar goleada, em algum momento vai perder 4 jogos seguidos, em algum momento vai ficar com uma vitória em 9 partidas. Se a diretoria tiver o sangue frio para manter o técnico e o trabalho até o fim, talvez o Vitória se salve. Também não é garantido. E o Palmeiras não pode deixar pontos assim escaparem, como deixou contra o próprio Vitória na reta final do Brasileiro. Hoje fez o serviço, fez o trabalho dele, jogou bem. O Palmeiras é um time confiável, Tomás, ao contrário do que muitos torcedores desesperados pensam. Claro, já escutei tanta coisa sobre o Palmeiras nos últimos dias, né? O campeonato mal começou e o Palmeiras faz uma campanha tranquila no Campeonato Paulista. Perdeu com reservas do Botafogo no final de semana. Não muda absolutamente nada, concordo. Até porque, provavelmente, ainda que perca do Corinthians, para o Corinthians, não vai deixar de ser um dos 4 primeiros. Talvez seja a única importância, na prática, para o Palmeiras. Relativa. Você não dá para saber se algum grande vai ficar também em sexto ou sétimo. Às vezes você quarto, não deixa de ser... É melhor ser quinto e jogar talvez com uma portuguesa, que pode ser quarta, do que ser terceiro e jogar contra o São Paulo, que pode ser o sexto, entendeu? Faz sentido. Não dá para calcular isso. É isso. Não dá pra calcular. A gente falou da entrada do Dudu, que fez o gol no lugar do Richelli, jogador do Vitória. 2 Mateuzinhos entraram. Mateus é um nome forte no futebol, né? Desde que o Bebeto fez assim... E o Matheus, filho dele, estava na barriga dela. Você acha que é por isso? Mas é uma grande coincidência. Não tinha tanto Matheus no futebol, né? E, inclusive, o Matheus do Bebeto tentou ser jogador. Mas também não tinha tanto Cauã e Cauê? Mas é o nome da... mas Matheus, Cauã e Cauê são nomes realmente muito fortes a partir dos anos 2010, talvez. Né? Não sei dizer. O Mateuzinho sem H entrou no lugar do Natan Mendes e o Mateuzinho com H entrou no lugar do Eric. Eu já falei aqui algumas vezes que uma vez eu fiz um jogo do Flamengo no Campeonato Carioca aqui pelo Band Esportes com 5 Mateus. 5 Mateus. 5 Mateuses. Tinha Mateusão, tinha Mateuzinho, tinha Mateus não sei o quê, era Mateus para tudo, para dar e vender. Ô, Júlio, o Vitor Roque saiu para a entrada do Luigi, o Andréas Pereira, um grande nome do jogo, concordo com você, saiu para a entrada do Luiz Pacheco, o Maurício saiu para a entrada do Larson. Tudo isso já no final do Quer dizer, jogadores da base tendo uma oportunidade. E o Sousa entrou também, jogador que foi contratado no ano passado, deu tempo de fazer o gol, entrou no lugar do Alan, ou do Alan, como queiram. Parece que é Alan. Agora parece que é Alan mesmo. Perguntaram para ele lá no campo. É mesmo? Alan. Eu já estava me acostumando a falar Alan, então vamos de Alan agora. E Flaco Lopes saiu para a entrada do Bruno Rodrigues. Esse é o time do Palmeiras, que ganha com tranquilidade do Vitória 5-1. E acho que o Palmeiras vai jogar com o time misto contra o Corinthians no domingo. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê colocar o Chile. É um jogo difícil, jogo duro, óbvio. É um derby, um Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, em que, assim, a vitória do Corinthians é provável até. Assim, ela provável talvez seja muito forte, mas ela é absolutamente natural. Ela pode acontecer contra o melhor Palmeiras, contra o pior Palmeiras. O Corinthians, ao contrário do Palmeiras, ainda precisa se classificar, ainda precisa dos pontos. O que pode acontecer, Júlio, é de repente o Corinthians ganhar do Capivariano, ir para 11 pontos, e aí pensar, a gente não tem nenhum ponto no Brasileiro. Acho mais provável o Corinthians botar um time misto contra o Capivariano, contando com essa vitória. Não, isso vai pôr, tá? Vai pôr. E aí, titulares contra o Palmeiras. Então, não tem porque o Abel expor alguns dos seus titulares só para a torcida corneteira, porque tem torcida corneteira em tudo quanto é lugar. Todos os times têm torcida corneteira. O Palmeiras tem talvez um percentual um pouco maior do que outros. Assim. O que tem de corneta na torcida do Palmeiras não é pouca coisa. Aí para quê? Para ficar falando, tá vendo? Contra o Vitória é moleza. Na hora de ganhar do Corinthians, os caras não... Entendeu? Então não tem por que expor. Eu acho melhor você, por exemplo, pegar esses meninos, Larson, e essas provas de fogo são super importantes para esses moleques. Sim, colocar num time misto,
com outros veteranos que aguentem a bronca e tal. Essas são provas de fogo num jogo em que, assim, se perder do Corinthians, tá muito longe de ser o fim do mundo. Muito longe para se classificar do mesmo jeito no Paulista. Não, se você põe os meninos, você tira o peso de uma eventual derrota. Derrota, entendeu? Então, eu acho que essa deveria ser a estratégia do Palmeiras. Hoje, tudo certo. O Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro como a gente imaginava. Firme, bem, com o mesmo timaço que montou no ano passado, que na reta final da temporada acabou perdendo os campeonatos, mas continua sendo um timaço. O Flamengo, que é a antítese do Palmeiras, que é o grande inimigo do Palmeiras, neste campeonato que estamos vivendo hoje, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo começa derrapando muito mais. Começa com uma temporada muito mais tumultuada. A gente vai ver daqui a pouco o tropeço contra o Inter. Muito bem, já vimos 6 gols do Palmeiras e também do Vitória. Não perca a conta, daqui a pouco mais gols, mas seguimos com o Verdão em destaque aqui no Depois do Jogo. Abel Ferreira fala nesse Mas já? momento, Que beleza. lá em Barueri. O meio campo e qualquer um deles, quer o Marlon, quer o Andreas e o Maurício, são jogadores que dominam perfeitamente essa área, podem baixar, podem subir, têm liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação. Portanto, foi o segundo jogo, acho eu, que estes dois volantes jogaram, em função, ou três, se quiseres, em função daquilo que tem sido este início da época, com jogos atrás de jogos, e a verdade é que este jogo começou a ser ganho no último jogo que nós perdemos, porque visto uma equipa dinâmica, uma equipa fresca, uma equipa repousada, e é isso. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari da Web Rádio Verdão. O ataque não vive só de gols. Hoje os dois atacantes não participaram com gols do 5-1, que é um placar muito grande por dois atacantes não fazerem os gols. Queria que você falasse sobre a volta do Flaco e do Vitor atuarem juntos. E você falou sobre essas atuações dos jogadores do meio de campo. Queria que você falasse sobre a imprevisibilidade deles aparecerem no jogo e dentro da área. Por exemplo, os dois atacantes não fizeram gols, mas os dois jogadores jogaram aberto, fizeram gols hoje. É verdade, eu tenho uma forma de ver o jogo, não sei se é melhor ou pior, mas se calhar diferente da vossa. Para mim o importante é que a equipa marque golos, que a equipa defenda, que a equipa trabalhe de forma coletiva, e o que eu lhes pedi foi exatamente isso. Quero uma equipa dinâmica, quero uma equipa imprevisível, quero uma equipa que seja capaz de ter um jogo posicional com liberdade, mas com responsabilidade, e é isso que nós estamos a procurar fazer neste início de ano, criar dinâmicas diferentes daquilo que fizemos durante os últimos anos, e é isso. O Abel que estava tranquilo, essa né? coletiva aí não vai acontecer nada, Tomás. Isso aí vai ser tranquila. Você viu que ele simplesmente disse que vê o jogo de uma maneira diferente do entrevistador ali, do repórter, né, da Web Rádio do Palmeiras. Normalmente ele já seria um pouquinho mais agressivo ao pensar diferente. Eu vejo da mesma maneira que o Abel. Assim, eu acho uma bobagem quando a gente entende que é atacante que tem que fazer gol, é zagueiro que não sei o quê, sabe? São umas simplificações assim do futebol que... Mas tudo bem também a pergunta. Eu acho que o que ele quis dizer olha como o time funcionou, né? Na verdade, ele estava... Ele ainda citou os jogadores de ataque, mas abertos, né? Tava o Alan e o Sousa. Não foi necessário que os gols saíssem dos pés do Vitor Roque e do Flaco Lopes, mas certamente para qualquer técnico de futebol não é necessário que o gol saia dos pés deste ou daquele. O que é necessário é que os gols saiam. Quanto mais um time depende de um jogador só, pior para esse time. Te dei o gancho. Muito bem. Olha lá.